Um dos maiores erros que o trader pode cometer é justamente começar o dia abrindo o gráfico e procurando algum movimento para ele poder operar, procurando alguma operação. Sim, procurando operação, porque assim, quando o trader abre a tela decidindo encontrar alguma oportunidade, qualquer movimento pode parecer uma grande oportunidade. E quando o trader menos percebe, ele não está executando a estratégia. Ele está simplesmente reagindo ao movimento do mercado. Agora imagine você fazer totalmente ao contrário. Antes mesmo do mercado abrir, você já ter o seu estudo definido e você já saber, poxa, se o mercado bater em tal lugar eu tenho uma venda, se ele bater em tal lugar eu tenho uma compra, se ele não for lugar nenhum eu simplesmente não opero, não faço nada. Mas essa mudança ela parece simples, mas ela altera completamente a forma com que você pode enxergar o trade. E é exatamente sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje. Primeiro ponto a ser observado, o mercado dá mais oportunidades do que realmente eu e você conseguimos executar. Existe uma mentira silenciosa por aí, que muitos traders têm aquela sensação de que precisa estar dentro do mercado para estar operando, ou seja, aproveitando todo e qualquer movimento. O dólar começou a subir, a pessoa se sente que ela tem que comprar. Começou a cair, pô, vem aquele sentimento de que, eu estou fora de uma venda, vou vender. Mas depois de muitos anos, uma coisa ficou clara para mim, que é o seguinte: o mercado oferece mais oportunidades do que realmente eu consigo pegar. Principalmente no dólar, que todos os dias nós temos operações aí bem interessantes a serem realizadas. O problema raramente está ligado à falta de oportunidade, mas ele está ligado com saber esperar a oportunidade certa e não agir por impulso. Existe uma grande diferença entre os dois. Você não precisa prever o movimento do mercado. Uma coisa é tentar prever, será que o dólar vai subir? Será que o dólar vai cair? Será que vai romper? Será que vai buscar determinado preço? Outra coisa completamente diferente é você dizer assim, se o mercado chegar nesse ponto determinado, eu tenho uma venda. Se ele chegar nesse ponto determinado aqui no meu método, eu tenho uma compra. Ou seja, você consegue perceber a diferença? Em um momento você está agindo com previsão, em outro momento você está agindo com preparação. E no trade, na minha visão, tem muito mais relação com a preparação do que com a previsão. Primeiro vem o plano, depois vem o mercado. E essa é uma das bases principais do Diamond Trade System, porque assim, nós identificamos previamente onde estão as regiões de compras e vendas e esperamos o mercado chegar lá. Ou seja, antes do preço chegar, antes da emoção aparecer, antes daquela vela enorme de alta ou de queda se formar. E o principal, até mesmo quando não operar. Guarde essa frase. Primeiro vem o plano, depois vem o mercado. Porque assim, se o mercado vier primeiro e depois nascer o plano, é muito provável que o seu plano não será bem um plano, será uma justificativa para o que você já fez. E aí mora um outro perigo, que é o perigo de tomar decisões no calor do momento. Pensa comigo, o dólar subiu 20, 30, 40, 50 pontos, e você estava ali olhando na frente da tela. E agora você precisa tomar uma decisão. Qual decisão você vai tomar? Pô, será que eu compro? Será que eu vendo? Será que eu espero um rompimento? Será que é um falso rompimento? Percebe a quantidade de decisões que você tem que tomar enquanto o mercado já fez o que ele deveria ter feito? Agora, vamos comparar essa outra situação. Antes do mercado fazer o movimento que tem que fazer, já tinha um preço marcado no gráfico. Você estudou aquela região, você já definiu as suas regras, já definiu o seu método ali, você já conhece as regras e você simplesmente aguarda o mercado ir lá para você reagir àquela operação, ou seja, posicionando a sua compra ou a sua venda. Se o mercado chegar lá, você executa. Se ele não chegar lá, você simplesmente não entra, você fica olhando. A pressão psicológica ela cai drasticamente, porque você não precisa inventar uma decisão. Aquela decisão ela já foi tomada até mesmo antes do mercado abrir. Tem gente que pensa que complexidade é sinônimo de profissionalismo, e isso é uma grande armadilha. O trader começa a acreditar que quanto mais informações ele tiver na tela, melhor vai ser os seus resultados, melhor serão as suas decisões. Aí ele coloca um indicador, dois, três, quatro, daqui a pouco ele está no Instagram, ele vê lá um outro indicador, ele vai lá, compra, coloca no gráfico também, e ele pensa que aquilo ali vai ser a melhor situação para ele tomar decisões, e não é bem assim. Um sistema de trade não precisa impressionar ninguém, ele precisa primeiramente dar lucro e responder algumas perguntas bem simples. Primeira pergunta, aonde eu devo entrar? Qual é a direção desta minha operação? Principal ponto, onde eu devo sair com lucro, onde eu devo sair com stop loss. O que eu devo fazer se realmente não for para pegar essa operação? O seu método consegue responder essas perguntas simples? Talvez o problema não seja a falta de informação, mas seja o excesso de informações. O trader profissional não precisa pegar todos os movimentos. Guarde isso. É importante a gente entender que você vai perder movimentos. E está tudo bem, a gente tem que ficar confortável com isso também. Uma hora o mercado ele vai subir sem a minha operação, uma hora ele vai cair sem aquela operação que eu tinha para pegar. Porque assim, o trabalho do trade não é pegar todas as operações.
Seu trabalho é participar daquilo que realmente pertence ao seu sistema. Existe uma frase que resume muito bem essa filosofia, e a frase é: eu não corro atrás do preço. O preço precisa chegar até mim. Quando você entende isso, o mercado deixa de parecer uma perseguição e começa a aprender a esperar. Aí vem aquele pensamento: ah, mas e se o mercado não chegar, o que eu faço? Nada, simplesmente não opera, fica olhando para a tela, vai fazer outra coisa, ler um livro, assistir um filme, enfim, não faça nada. E talvez seja uma das respostas mais duras, porque assim, é muito difícil aprendermos a esperar. Porque assim, parece que existe uma forte sensação negativa de passar algumas horas ou até mesmo 1 ou 2 dias esperando o mercado chegar num ponto, porque assim, parece que você perdeu várias oportunidades. Agora, se nenhuma condição no seu método aponta para aquela operação, uma das melhores operações talvez tenha sido justamente não clicar. Trade não paga salário por presença. Você não recebe pela quantidade de cliques que você dá. Você não precisa mostrar serviço para o mercado. Consistência não é acertar sempre. E outro ponto importante, ter níveis bem definidos não significa que todas as operações darão certo. Não existe isso. Os stops eles fazem parte do mercado, sequências negativas existem, dias ruins existem, e o erro começa quando a gente começa a avaliar uma estratégia com base no resultado passado. Lucros passados não garantem lucros futuros. Por exemplo, o trader pensa assim: poxa, ganhei, nossa, meu método é fantástico, bacana. Tomou stop, ele já fica assim: nossa, tomei um stop, acho que não dá muito certo. Ganhou novamente, ele pensa assim: nossa, achei o segredo do meu método. Teve ali 2 stops seguidos, ele pensa: não funciona mais, eu vou ter que achar um outro método, vou partir para outra situação. E o problema é que isso destrói qualquer possibilidade de consistência. Uma metodologia, ela tem que ser analisada dentro de uma amostragem de resultados. Que seria ali, por exemplo, 10, 20, 30, 50 operações, talvez uma semana, talvez um mês, talvez 2 meses. O trader tem que parar de perguntar assim: será que essa operação vai dar certo? E começar a se perguntar: essa operação pertence ao meu sistema? Essa é uma mudança gigantesca, porque assim, você sai da necessidade de prever o resultado daquela operação isolada e passa a olhar para a responsabilidade de executar o processo. E aí tem um detalhe, que o maior inimigo ele vai aparecer depois. Quando você finalmente possui uma estratégia objetiva e clara, surge um novo adversário. E adivinha quem que é? É você mesmo. Porque assim, depois de ganhar algumas operações, a gente pode pensar assim: poxa, vou aumentar minha mão. Depois de tomar um stop loss, a pessoa pensa assim: não, quer saber? O método funciona, então eu vou recuperar na próxima operação. O mercado dispara sem a sua entrada e você pensa assim: poxa, vai embora, vou entrar. E aí, quando finalmente surge uma operação dentro do seu método, o que que acontece? Você está com medo, porque você fez o que você não deveria ter feito. Percebe a contradição? Ou seja, o trader muitas vezes ele quer uma estratégia objetiva, mas quando ele encontra uma, começa a interferir nela com bases em emoções. Por isso a disciplina não pode ser usada como uma frase bonita para colocarmos no nosso Instagram. A disciplina ela tem que fazer parte da nossa estratégia. O sistema ele pode mostrar a entrada, pode mostrar o alvo, pode mostrar o stop, as possibilidades dentro do método, mas o sistema não consegue impedir de você quebrar suas próprias regras. E um detalhe também é que nós não precisamos encontrar o trade do dia. Essa obsessão por encontrar uma operação do dia, aquela operação vai pagar 20, 30, 40, 50 pontos no dólar, talvez 1.000 pontos no índice. É claro, esse tipo de operação fica bonitinho no print, mas não precisa ser a base de um operacional consistente. No dólar, por exemplo, existem vários movimentos menores acontecendo o tempo todo, ou seja, várias oportunidades, desde que tenha regras para seguir essas oportunidades. Então talvez você tenha que parar de perguntar, tipo, até onde o dólar vai hoje? Isso não é tão importante, eu prefiro outra pergunta. Aonde está a próxima operação prevista pelo meu sistema? Parece parecido, mas não é. Uma dessas perguntas tenta descobrir o futuro, a segunda simplesmente se prepara para o futuro. E é exatamente essa a filosofia do Diamond Trade System. Nós não queremos entrar no mercado porque ele simplesmente começou a andar. Os nossos níveis são preparados, regiões conhecidas antecipadamente. Nós temos as possíveis compras, as possíveis vendas e as condições têm que ser respeitadas. As regras estão ali para serem respeitadas. E depois disso fazemos uma coisa que parece simples, mas que é extremamente difícil para a grande maioria das pessoas, que é justamente esperar o mercado chegar no preço. Se você está no grupo gratuito, você sabe disso. A gente posta entradas de compra e venda ali, temos que aguardar, tem que ter paciência. Se as condições acontecerem, nós executamos as operações. Só que se não acontecer, nós não inventamos a operação, nós aguardamos. E aí, dia após dia, semana após semana, operação após operação, nós sempre fazemos do mesmo jeito. Depois de muitos anos no mercado, eu aprendi que o trader não precisa ser extraordinário todos os dias. Ele precisa ser repetível.
Porque o mercado já oferece muitos movimentos, movimento suficiente, você não vai conseguir pegar tudo. Você precisa de um plano, você precisa saber os preços com antecedência, você precisa conhecer o seu risco operacional, você precisa ter uma disciplina para esperar, porque no trade, um amador persegue o mercado. Agora, o profissional, ele prepara o terreno e espera o mercado chegar até ele. Talvez a grande virada de chave na sua forma de operar aconteça quando você parar de perguntar: onde eu posso entrar agora? E começar a se perguntar: onde eu já havia decidido entrar antes de toda essa emoção no mercado? Porque consistência não nasce de uma operação extraordinária. A consistência nasce da capacidade de executar dezenas, centenas de vezes aquilo que você se propôs a seguir no seu método. Se você quer acompanhar na prática como nós trabalhamos no Diamond Trade System com níveis bem definidos e com pensamento correto no mercado, acompanhe o grupo no Telegram. Mas assim, com a mentalidade certa, não para procurar um sinal mágico. Entre para aprender a esperar as oportunidades certas e eu digo para você, você vai ter sim ótimas oportunidades e consequentemente bons resultados. Então espero que você tenha gostado desse conteúdo, compartilhe com seus amigos aí, seja muito bem-vindo, tem um link abaixo desse vídeo aqui, entre para o nosso grupo do Telegram, aproveite as oportunidades ali é totalmente gratuito, você pode ficar o tempo que você quiser ali, nós postamos várias entradas, várias oportunidades e conteúdos valiosos aí como esses aqui. Deus abençoe vocês, sucesso e nos encontramos no mercado.